Após o linfócito B ser ativado, ele inicia sua diferenciação em plasmócito para começar a produção de imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos. As imunoglobulinas são parte importante da imunidade adaptativa, já que desempenham um papel fundamental na defesa do organismo. Nesse vídeo você vai aprender sobre os diferentes tipos de imunoglobulinas, bem como suas características e suas funções. Os anticorpos são receptores solúveis que têm a capacidade de se ligar aos antígenos. Em aulas anteriores foi falado que o linfócito B possui os receptores para antígenos. Aquele receptor é um tipo de imunoglobulina, mas quando o linfócito B se ativa, ele muda sua morfologia se tornando um plasmócito e libera altas quantidades de imunoglobulina na circulação. Dessa forma, eles podem marcar os antígenos para destruição. Para cada antígeno existe um anticorpo específico para ele. Então, se o animal tem anticorpos para sinomose, o anticorpo vai se encaixar especificamente naquele antígeno do vírus. Eles podem defender o animal contra bactérias, fungos, parasitas, protozoários e por aí vai. Estruturalmente, as imunoglobulinas possuem duas regiões FAB, e é nessa parte que formam o sítio de ligação para os antígenos se encaixarem. É a porção que muda de um anticorpo para o outro. E existe uma porção chamada FC, essa é a porção constante. Só fazendo um parêntese, essa porção FC da molécula é uma proteína grande e complexa. Elas possuem todas as características para ser um bom antígeno. No corpo, elas são antígenos próprios, então não vai ter reação contra elas. Mas se pegar uma imunoglobulina de uma espécie e colocar em outra, o sistema imune vai reconhecer aquilo como não próprio e vai ter reação. Na produção de soro antiofídico, por exemplo, onde o soro é criado com anticorpos de cavalo, essa porção FC é quebrada no laboratório, justamente para não dar reação. As imunoglobulinas atuam de diversas maneiras para defender o organismo. A primeira ação importante dela é a neutralização. Neutralizar significa impedir que aquela determinada molécula tenha uma ação. Por exemplo, vamos supor que tem um vírus livre ali circulando. A gente sabe que para o vírus ter sua ação, ele precisa entrar na célula. Se as imunoglobulinas começam a se ligar a ele, ele já não consegue mais entrar na célula. E esse é o processo de neutralização. Isso também serve para toxinas, venenos e outras moléculas. Qualquer molécula que para ter uma ação precise se ligar a um receptor, assim que a imunoglobulina se liga nela, ela está sendo neutralizada. Uma outra ação biológica bem importante também que elas possuem é a opsonização, isso é, o aumento da fagocitose. Os macrófagos possuem ali na superfície os receptores do tipo TOL, que identifica a porção FC do anticorpo. Se tem anticorpo ligado à bactéria, os macrófagos conseguem identificar e isso deixa a fagocitose muito mais eficiente. A via clássica do complemento é ativada pela presença de anticorpos na membrana. Quando as proteínas do sistema complemento encontram bactérias recobertas por anticorpos, ou até mesmo células do corpo que estão infectadas por vírus, e os anticorpos conseguiram identificar esse antígeno e se ligar ali, o sistema complemento consegue identificar isso, e as proteínas começam a se ligar para formar o MAC, que é aquele complexo de ataque à membrana, para matar a célula ou a bactéria. Existem diferentes classes de imunoglobulinas. A primeira que vamos ver é a imunoglobulina G, chamada de IgG. A morfologia dela é aquela que já foi comentada antes, naquele formato clássico em Y. A IgG é produzida pelos plasmócitos, e essa é a que está em maior concentração no plasma. Além disso, ela dura muito tempo no sangue, podendo durar até anos. A outra característica é que ela demora muito para ser produzida. É uma imunoglobulina que a gente diz que é tardia, justamente por demorar mais para aparecer. Ela consegue migrar facilmente para fora dos vasos durante uma inflamação, porque estruturalmente ela é menor que as outras imunoglobulinas. Ela também causa aglutinação de bactérias e antígenos insolúveis, e ela também consegue precipitar antígenos solúveis. Essa imunoglobulina atravessa a barreira transplacentária, então ela passa da mãe para o filho. É por isso que muitas vezes o animal já nasce com anticorpos. Agora vamos ver sobre a IgM. Morfologicamente, ela é constituída por 5 unidades unidas pela porção FC, formando uma estrutura pentamérica. Ela é a segunda imunoglobulina mais abundante no sangue, e também é secretada pelos plasmócitos. Por ter vários sítios de ligação, a probabilidade dela se ligar ao antígeno é muito maior. Então, ela acaba sendo mais eficiente para a opsonização, neutralização e aglutinação. Por ser maior, ela tem dificuldade para passar para o local de inflamação. É mais difícil de passar pelo endotélio. E também ela não consegue atravessar a barreira transplacentária. Essa imunoglobulina é a primeira que aparece no sangue durante as infecções, porém a vida dela é muito mais curta do que da IgG.
Se a gente pegar para comparar a quantidade de IgG com a quantidade de IgM durante uma infecção ao longo dos dias, no começo a IgM sobe muito rápido, mas começa a cair logo depois. Enquanto ela está caindo, a IgG começa a subir. Lembra, ela é tardia, e enquanto houver estímulo da infecção, a IgG vai subir. E quando a infecção cessa, ela começa a cair, mas ela cai de uma forma muito mais lenta ao longo de meses ou até anos. Isso é importante porque se a gente quer saber se o animal está doente e dosa IgG para tentar chegar a algum diagnóstico, e se der positivo para IgG, não significa que o animal está doente, significa apenas que ele entrou em contato com aquele antígeno em algum momento. Por exemplo, eu quero saber se o cachorro tem cinomose. Eu dosei e deu positivo para IgG contra a cinomose. Isso não significa que ele está doente. Se ele já entrou em contato com o vírus há algum tempo atrás, ou se ele já foi vacinado, a IgG vai estar circulando. Mas vamos supor que dosou IgM. Se a IgM estiver circulando, provavelmente o animal está doente, porque a IgM marca infecção aguda, e isso significa que ele está doente naquele momento. O teste de IgM é muito caro, então não se faz de rotina normalmente. Porém, a IgG também pode nos ajudar. Por exemplo, eu posso fazer a dosagem de IgG em um dia e pedir para repetir daqui uns 15 dias. Se perceber que a sua quantidade está aumentada em pelo menos 4 vezes, quer dizer que o animal está doente. Isso é chamado de soroconversão. A IgG está aumentando por conta da infecção. A IgA é uma molécula dupla, por isso dizemos que ela é dimérica. Ela é produzida por plasmócitos que estão localizados nas mucosas, ou seja, ela pode ser encontrada na mucosa oral, mucosa intestinal, mucosa respiratória, na glândula mamária e aí por diante. É a principal imunoglobulina presente nas secreções externas de animais não ruminantes. A importância dela está justamente em impedir a infecção nas mucosas, principalmente viral. E é por esse motivo que existem vacinas que são aplicadas diretamente na mucosa do animal. Existem aquelas vacinas que podem ser dadas em gota no nariz, por exemplo. Ela neutraliza os vírus e impede sua absorção nas células da mucosa. Ela não atua como psonina e nem ativa complemento. A IgE tem aquele formato clássico Y, igualzinho à IgG, mas ela está presente no soro em concentrações extremamente baixas e tem uma meia-vida muito curta. E além disso, ela também é produzida pelos plasmócitos nas mucosas. A sua principal característica é que a sua porção Fc tem alta afinidade pelos receptores dos mastócitos e basófilos. Tanto os mastócitos quanto os basófilos produzem e secretam histamina. Quando a IgE se liga a esses receptores, e se tiver um antígeno ligado a ela, o mastócito degranula e começa a liberar altas quantidades de histamina. Isso também acontece com os basófilos. Indivíduos alérgicos produzem altas quantidades de IgE, desencadeando uma resposta bem exacerbada. Isso é importante nas reações de hipersensibilidade, que será falado em outro vídeo. Então já vimos que essas moléculas são altamente especializadas em se ligar a um antígeno específico. Porém, alguns antígenos são muito parecidos em sua morfologia, e as imunoglobulinas podem acabar se ligando a esses antígenos com morfologia parecida. Isso é chamado de reação cruzada. As reações cruzadas são um problema, porque quando se faz os testes de anticorpos, pode ocorrer de dar falso positivo. Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!